Vamos te dar graças por tudo que o Senhor tem sido nas nossas vidas e por consequência feito também, Pai. Nós agradecemos pela vida da Thelma, Senhor, que tem sido usada poderosamente para nos abençoar com as ministrações, Senhor, que o Senhor tem imprimido no espírito dela e ela compartilhado conosco, Pai. Obrigado pela busca, pela procura, pela dedicação que ela tem tido com a Tua palavra e por tudo que ela tem derramado na tribo, Senhor. Nós queremos agradecer pela vida da Thelma, que o Senhor a recompense, Senhor, por tudo que ela distribui aqui, ela seja recompensada, Senhor, pelo Senhor. E que o Senhor também entregue a nós estratégias de honrar aqueles que ministram, Senhor, porque nós somos a manifestação do Cristo, que possamos honrar aqueles que têm derramado vida através deles nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, muito obrigado, Espírito Santo de Deus, porque ela está aqui disposta e disponível para o Senhor usá-la nessa manhã. Nós agradecemos em nome de Jesus e pedimos que o nosso interior, Deus, seja uma terra adubada, fofada, que possa produzir, Senhor, que essa semente, que a palavra venha cair em boa terra. E mais do que ouvir, Senhor, nós queremos ouvir, obedecer para praticar, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Colossenses 3. Essa mesa baixa? Colossenses 3, vai abrindo aí enquanto a mesa vai abaixando aqui. Ui, abaixa só. Cuidado com o seu negócio. Chegou o homem forte agora. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Colossenses capítulo 3. Acharam aí? Então vamos lá. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Amém? Esse texto é um texto bastante conhecido, né? Um texto que muitas pessoas gostam, usam, ministram, repetem. E, na verdade, deveria ser de todos nós, né? Porque essa é a nossa realidade. Amém? Essa é a nossa realidade. O texto fala que nós já ressuscitamos com Cristo. Hoje, cronologicamente, né? É um dia atípico para muitas pessoas. Comemoram Páscoa, que fala da ressurreição de Cristo. E a gente vê postagem, vê imagem, vê comemoração, vê ajuntamento de família, vê preparação, vê programação de TV, tudo voltado para essa data. E quando na verdade é um evento importante, né? Mas para nós que estamos inseridos na história, não pode funcionar só como um evento, não é? Não pode funcionar só como um evento. O texto que nós lemos fala que nós já ressuscitamos com Cristo. E se hoje as pessoas comemoram a ressurreição, significa que isso também faz parte da nossa história. Só que o que acontece é que durante muito tempo, por tanto se falar na parte histórica, às vezes a gente fica preso só na história também. E aí a gente deixa de entender ou de compreender ou de ter avançado um pouco mais sobre a realidade da cruz. Eu fiz algumas anotações aqui sobre a cruz, a gente tem estudado sobre isso na escola de fundamentos também, mas a gente precisa entender que a cruz não foi só um evento na história, mas a cruz ela tem um impacto eterno e também presente nas nossas vidas. Amém? Não foi algo só que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, mas ela tem um impacto eterno, mas também tem um impacto presente na nossa vida.
O que aconteceu na cruz ainda acontece na nossa vida. A gente costuma dizer que é um presente contínuo, né? Ainda está em ação, ainda está em atividade. Toda a obra da cruz ainda está em atividade. E nós precisamos ter consciência disso. Pode parecer repetitivo, ou pode parecer aproveitar a data para falar disso, mas se nós que somos os mais interessados na história, se a gente não tiver com isso vivo, com isso em atividade dentro de nós, então a gente vai deixar de viver, de desfrutar, de manifestar, de entender muitas coisas relacionadas a isso. Paulo fala que os estudiosos lá da época, os falsos profetas que estavam entrando no meio da igreja, eles começaram a falar que não existiu a ressurreição. E começaram a tentar colocar na cabeça das pessoas que Cristo não morreu. E igual hoje a gente vê pela história, as pessoas querem provar como que o mundo começou a existir, que não existe Deus, que tem que provar Deus. E em relação à ressurreição, Paulo falando, e explicando acerca daquilo, ele fala, então se Cristo não morreu e também não ressuscitou, então é em vão que a gente está aqui. Então é em vão tudo que a gente vive, então é em vão tudo que a gente prega, então é em vão até a nossa esperança. É vã a nossa esperança, se tudo isso não é uma realidade. Então por isso que essa realidade precisa estar viva e ativa dentro de nós. Senão serão vãos os nossos dias, serão vãos as nossas reuniões, nossos ajuntamentos, será vã a nossa busca diária por conhecer e por entender a Cristo. A canção que nós cantamos diz que nós queremos conhecer Jesus e ser achados nele. O texto fala que nós somos achados em Cristo quando nós nos identificamos com ele. Talvez o exemplo seja um pouco assim, não legal, mas quando um corpo é encontrado e alguém precisa ir lá identificar quem é aquela pessoa, eles vão lá e vão procurar característica, aí trabalha com DNA, procura sinais, procura tudo que dê indicações precisas de que aquela pessoa é aquela pessoa mesmo. E em relação a nós sermos identificados com Cristo, precisam ser encontradas características em nós de Cristo, precisa ser encontrados em nós a manifestação do DNA de Cristo, precisa ser encontrados em nós sinais que mostrem que o Cristo realmente está em nós. É isso que diz a canção. É isso que Paulo estava dizendo quando ele falou. Eu quero conhecer Jesus e quero ser achado nele, identificado com ele. As pessoas vão olhar para mim e não vão me enxergar a mim, o Paulo, a Thelma, vai enxergar a Cristo. Porque são as mesmas características, o mesmo DNA, a mesma mente, a mesma forma de falar, a mesma forma de pensar. É isso que é ser identificados com Cristo, é isso que é ser achado nele. É isso que vale a pena se alegrar com um período como esse, chamado comemoração de Páscoa, de morte e ressurreição de Cristo. É entender o efeito da cruz e é entender que a ressurreição de Cristo ainda é algo presente, é algo real, é algo que acontece, que tem efeito nas nossas vidas ainda hoje. Quando a gente fala, que o texto fala que a gente tem que tomar a nossa cruz, não está falando de coisas pesadas, de coisas difíceis de se fazer. Tomar a nossa cruz é assumir a nossa incapacidade de corresponder ao propósito de Deus por nós mesmos, com as nossas próprias forças. Quando eu tomo a minha cruz, eu estou assumindo, e o texto fala, tome cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo. Então, quando eu faço isso, eu entendo a realidade disso, eu estou assumindo que por mim mesmo, nas minhas capacidades humanas, intelectuais, que sejam, eu não consigo por mim mesmo. Eu preciso dele, eu preciso da capacidade dele, eu preciso da competência dele, para eu poder viver dentro de toda essa realidade. E reconhecer isso todos os dias... e não reconhecer isso todos os dias, a gente faz da cruz um símbolo para nós. Jesus morreu na cruz para me salvar dos meus pecados. E aí a gente faz da cruz um símbolo, a gente faz da cruz arte para camiseta, a gente faz da cruz ideia para tatuagem,
né? A gente faz da cruz um monte de coisa, menos o verdadeiro sentido que ela tem. Então, a gente precisa resgatar ou se aprofundar e mergulhar nessa realidade do que a cruz realmente representa para nós. A cruz, durante um tempo, né, ou talvez ainda presente, virou motivo de xingamento, né? O marido chama a mulher de cruz, a mulher chama o marido de cruz, né? Eu tenho que carregar a minha cruz, né? Tem que carregar essa cruz. O filho né, meio custoso, aí o pai fala: é a cruz que Deus me deu, tem que carregar. A gente usa a cruz para xingamento. É igual o sacerdócio, né? Eu falei aqui na escola de fundamentos. Agora que fala que o sacerdote tem que ser o marido, as mulheres aproveitam, virou xingamento agora o sacerdote. Acontece alguma coisinha, você que é o sacerdote dessa casa. Você que tem que resolver. É para você que tem que buscar Deus para a resposta. Então, a gente vai deixando as coisas indo sendo levadas e aí vai perdendo a essência do que realmente significa. Aí se torna só palavras comuns, ações comuns. Fala de cruz, Jesus morreu na cruz para me salvar. Aí é só falar de cruz, todo mundo faz carinha de triste, Jesus na cruz. Quando a gente se porta assim, a gente está fazendo da cruz só um símbolo, só um acontecimento no tempo, mas isso tem impacto nas nossas vidas hoje. Isso vai continuar tendo impacto eternamente. Essa é a ação da cruz. Essa é a realidade da cruz. Essa é a substância de tudo o que aconteceu na cruz. Ela precisa continuar causando impacto nas nossas vidas. A gente precisa, dentro disso, a gente precisa deixar de olhar para a cruz, né, simplesmente como homens comuns, como um fato na história, como algo que aconteceu, como um xingamento, né, ou como um símbolo de uma tatuagem. A gente precisa começar a olhar para a cruz realmente como filhos da luz, como nós somos. Como aquilo que a cruz representa para nós, como o impacto que a cruz tem para nós. Para que ela tenha efeito todos os dias. Ou melhor, ela tem efeito todos os dias, mas eu preciso ser alcançado por esse efeito da cruz todos os dias. Por isso que a Bíblia diz: tome cada dia a sua cruz. O efeito da cruz se manifesta todos os dias na nossa vida. Mesmo que tenha sido também um evento na história, mas ele também continua tendo efeito eterno todos os dias na nossa vida. Amém? Isso está claro para você? Está claro para você? Que bom, porque eu não quero falar da cruz. Agora já falei, né? Mas eu quero falar de ressurreição. Amém? O texto fala que nós fomos ressuscitados com Cristo. Você foi ressuscitado com Cristo. Amém? Olha aí para o seu irmão e fala para ele assim: você ressuscitou. Olha para o outro e fala para ele: você ressuscitou. Acha um que está dormindo aí e fala para ele: você já ressuscitou. Tem bastante dormindo aí, hein? Ressuscita aí. Quando a gente fala que nós ressuscitamos com Cristo, isso quer dizer que nós, assim como Cristo, né, ressuscitar é levantar da morte, é voltar à vida. Assim como Cristo ressuscitou da morte e voltou à vida, nós também saímos de uma condição de morte e voltamos à vida. Porque a Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, éramos portadores de uma natureza, né, que não nos dava condição de ter acesso a Deus, de ter contato com Deus, mas a obra da cruz, tudo que Cristo fez, nos incluiu e nos deu condição de sermos participantes dessa nova vida. Então tudo que representava a morte para nós, agora representa a vida, se nós ressuscitamos com Cristo. Amém? Porque nós ressuscitamos com Cristo e agora nós temos essa condição e essa posição de vivos, com uma nova vida, com uma nova natureza. E ressurreição não tem só a ver com Cristo ter ressuscitado no terceiro dia. Né? Isso também, se a gente ficar preso só nisso, é só mais um evento na história.
A gente vai continuar preso a só mais um evento na história. Que, como eu disse, hoje é para as pessoas, né, que cronologicamente, hoje é o dia da ressurreição. Não é? Está todo mundo feliz, vibrando, celebrando. Jesus ressuscitou no terceiro dia, Jesus está vivo. Tem gente que nem sabe que é por isso. Falou que é feriado e eles estão comemorando. Não é? Ah, é feriado de quê? Nem sei. Ah, mas não pode comer peixe? Ixi, já comprei um monte de coisa para o churrasco. Não é? Quer dizer, só pode comer peixe. Mas aí a pessoa foi lá e comprou um monte de coisa para o churrasco. Ele nem sabe o que significa. Só quer saber do feriado. Mas é inconcebível que nós, que estamos inseridos em tudo isso, não nos movamos de acordo com a realidade do que tudo isso representa para nós. É inconcebível que nós nos limitemos só a datas, né? Nos limitemos só a tempos, nos limitemos só a dias específicos. A ressurreição de Cristo é muito mais além do que só o terceiro dia ele ter levantado do sepulcro. O impacto da ressurreição de Cristo é muito mais profundo do que isso. É muito mais impactante. Nos responsabiliza muito mais, uma vez que agora a gente tem essa nova natureza, porque nós ressuscitamos junto com Ele. E entender isso nos faz e nos ajuda a viver os nossos dias de forma completamente diferentes. Nos faz viver os nossos dias com uma disposição muito mais aguçada do que tudo que ainda está para se manifestar. Porque a gente pensa que a cruz foi o fim de tudo. Jesus foi até a cruz e cumpriu todas as coisas, está cumprido, está consumado. Mas a cruz foi só o início de tudo que nós precisamos viver, de tudo que o propósito eterno significa, né, na verdade. Então a cruz foi só o início. Só que muitos de nós estamos parados no início da história. Porque a gente pensa que o início é o fim. Então Jesus morreu na cruz, amém, a obra está consumada, acabou, vamos só esperar Jesus voltar. A cruz foi só o início. Então agora nós ressuscitamos com Cristo, alcançamos essa condição, alcançamos essa nova natureza, estamos em Cristo, então nós temos que viver contribuindo, cooperando para o cumprimento do propósito de Cristo, que é a glorificação de Cristo. E nós contribuímos com isso. Todas as vezes que nós nos movemos nele, todas as vezes que nós nos movemos nessa natureza, nós contribuímos para que Cristo seja mais conhecido, que Cristo cresça mais, até que ele se manifeste plenamente como ele é. Amém? Essa é a nossa condição aqui. Esse é o propósito eterno de Deus aqui, com a minha vida e com sua vida. Para que eu coopere, para que você coopere. Só que o que a gente faz? A gente vai viver nos nossos dias. A gente vai vivendo dia após dia, focados em nós. Olha a minha vida, olha o que eu não tenho, olha o que eu preciso, olha o que fizeram, olha o que falaram, olha o que eu não consigo, olha o que o outro conseguiu, olha o que eu estou precisando, olha o que eu estou sentindo. Sendo que tem algo muito mais além do que apenas nós mesmos, nossas vidas voltadas somente para nós. Nós adquirimos essa nova natureza, Jesus nos deu condição de essa nova natureza ser inserida dentro de nós, para que nós vivêssemos a vida dele e não a nossa. Quando eu continuo vivendo só segundo a minha vida, segundo a minha vontade, voltando para a indicação da cruz, eu estou apenas crucificado. Mas eu ainda não morri, porque ainda tem muito de mim vivo. Porque a obra da cruz, ela se resume em morte, sepultamento, ressurreição e glorificação. E nós temos que passar por todos esses processos. Tudo isso significa cruz. Não é só falar, a cruz, então morreu na cruz. Tem que morrer, tem que sepultar, né? Acabar, anular com toda a natureza humana, ressuscitar e alcançar a glorificação. Então, viver ainda para a nossa própria vida, viver ainda para a nossa própria vontade, é porque ainda tem muita coisa viva dentro de nós.
Se ainda há muita coisa viva dentro de nós, então essa parte da cruz que representa a morte ainda precisa continuar em atividade dentro de nós, até que nós façamos morrer tudo que diz respeito à nossa natureza. Nós falamos disso na ação multiplicadora passada. Temos que assumir, temos que nos vestir da nossa nova natureza e fazer morrer todos os dias, todos os dias, todos os dias, o que ainda remete à nossa natureza humana, porque nós não somos mais a nossa natureza não é mais carnal. Ainda há indícios dela em nós, mas a gente precisa fazer com que a natureza de Cristo cresça, para que a natureza de Cristo anule toda a natureza humana, a natureza carnal que ainda está em nós. Por isso a gente precisa entender qual é a nossa condição, qual que é a nossa posição, para que a gente viva de acordo com aquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz. Que o Senhor conquistou e nos incluiu. Porque quando a gente fala conquistou para nós, a gente fica achando que nós somos o centro das coisas. Não é? Jesus conquistou tudo isso na cruz e nos incluiu, nos deu condição de fazer parte de tudo isso. Porque durante muito tempo a gente achou que nós éramos o alvo de tudo. Nós somos o centro de tudo e Jesus foi sendo colocado de escanteio. Só que nesse tempo nós temos entendido que Cristo precisa ser o centro de todas as coisas precisam estar nele, todas as coisas precisam se mover a partir dele, todas as coisas precisam ser reconciliadas nele. E nós estamos incluídos em tudo isso. Nós temos condição de fazer parte de tudo isso. Nós temos condição de cooperar com tudo isso. E isso é um privilégio para nós. Amém? A graça do Senhor nos dá o privilégio de participar de tudo isso. Porque nem capacidade humana, condição humana para isso a gente tem. Mas a graça de Deus nos dá essa condição. Até capacidade para cooperar foi Ele que nos deu. Até fé para acreditar foi Ele que nos deu. Tudo é dele, tudo vem dele, tudo é por Ele, tudo é por meio dele. Para que só Ele seja o centro, só Ele seja exaltado, só Ele seja glorificado. E dentro de tudo isso, se nós fizermos uma análise da nossa vida, a gente começa a entender que tem muito de nós ainda na nossa vida. Tem muito da nossa vida. O texto que nós lemos aqui de Colossenses 3, fala, já que nós morremos, né, para a nossa vida, para a nossa natureza, então vamos pensar nas coisas dele. Eu duvido que se você tiver coragem de falar o que você está pensando aí agora, tem um monte de gente que não vai estar pensando nas coisas dele. Mesmo a gente estando aqui, nessa realidade que a gente está aqui, pelo menos nesse momento, nessas 2 horas, mesmo assim, a gente ainda consegue estar pensando em um monte de coisa que não tem a ver com ele. Não é? E isso inclui todos nós, inclusive eu. Por quê? Porque a gente fala que está morto, mas ainda tem muita coisa viva dentro de nós. Tem muita inclinação para tudo que é nosso, tem muita inclinação para aquilo que a gente quer, tem muita inclinação para aquilo que a gente pensa. E às vezes a gente já vem até para uma realidade, né, que é essa nossa aqui, a gente já vem resistindo àquilo que a gente vai receber, ou que a gente tem que se envolver, ou que deveria, né, estar se manifestando aqui quando nós estamos juntos. Por isso nós falamos, nós repetimos e nós vamos continuar a repetir, a cultivar e a falar que a gente precisa assumir a nossa natureza. Precisamos assumir a nossa natureza em Cristo. Porque quando a gente assume essa natureza, a gente passa a viver como Ele quer, a pensar como Ele quer, a se mover como Ele quer. A gente tem mais facilidade de morrer para a nossa própria vontade. Não é verdade? Para isso a gente precisa assumir a nossa natureza. E se nós ressuscitamos com Ele,
Nós temos que ter comportamento de ressuscitados. Quem ressuscita com Cristo tem que se comportar como quem ressuscitou. Ressuscitar com Cristo é um estilo de vida. Ressuscitar com Cristo não é um verso que o apóstolo Paulo escreveu aqui para os Colossenses. Ressuscitar com Cristo se torna a nossa natureza, se torna o nosso estilo de vida. Temos que ter comportamento de ressuscitado, pensamento de ressuscitado, né? Relacionamento de ressuscitado. Temos que ter atitudes de ressuscitado, vocabulário de ressuscitado. Se nós ressuscitamos com Cristo, se realmente nós entendemos essa condição, se nós nos vestimos dessa condição, se nós assumimos essa nossa condição, a gente precisa corresponder a ela. Precisa se tornar nosso estilo de vida. Porque se nós temos a vida de Cristo, nós temos a sua substância, temos o seu DNA. Imagine nós manifestando o mesmo DNA de Cristo. Imagine só nós aqui, Ninho das Águias, manifestando o mesmo DNA de Cristo. É lógico que a gente sabe que em outros lugares, muitas outras pessoas também têm entendido isso e têm correspondido a isso. Se só Jesus sozinho, né, fez o que fez, movido pelo Cristo que estava dentro dele, imagine só nós que estamos aqui, só esse grupo pequeno que nós estamos aqui, manifestando o mesmo DNA de Cristo. Quanto do alcance do reino a gente já não teria alcançado? Não é? Quantas estruturas de engano, de religiosidade, de ignorância já não teriam sido desfeitas para que o reino avançasse? Só nós aqui, hein? Sem contar os tantos outros bilhões que deve ter por aí. Porque se Jesus sozinho fez o que fez, e agora nós aqui, tendo o próprio Cristo dentro de nós, também temos condição de fazer. Só que o problema é que a gente fala que ressuscitou com Ele, mas ainda não tem consciência do que é ter sido ressuscitado com Ele. Senão nós estaríamos nos movendo como ressuscitados em Cristo, tendo Cristo em nós, tendo o mesmo DNA dele, se movendo como Ele se move, pensando como Ele pensa, falando como Ele fala. E aí, nossa vida, nossos problemas, nossas dificuldades seriam, pequenininhos. Diante do tamanho da vida de Cristo se manifestando através de nós. A gente ia conseguir enxergar além, a gente conseguiria olhar além, olhar por cima, olhar com visão de alcance, onde as situações e as circunstâncias não nos impediriam de enxergar o que Cristo espera que nós enxerguemos. Os eventos eternos que precisam se manifestar e que nós cooperamos com isso. Só que a gente só consegue enxergar ao nosso redor. A gente só consegue enxergar até onde nossos olhos naturais enxergam. A gente só consegue enxergar até onde tal pessoa que às vezes ainda eu não consigo ter afinidade com ela está, então minha visão só vai até ali. Então nós precisamos assumir nossa condição de ressuscitados com Cristo. Ser ressuscitado com Cristo é representação de vida. Mas só que a gente ainda fala dos eventos de cruz, de ressurreição, fazendo menção de morte. Não é? Jesus morreu. Aí assiste o filminho da Record, Jesus morrendo, sofrendo, levando chicotada. E só fica aquela imagem. Nós já estamos inseridos num tempo e num processo de manifestação de vida. Cristo já ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, é manifestação de vida. Só tem referência à vida, só faz referência à vida. Então nós precisamos assumir isso. Entender isso e assumir essa condição. Começar a viver esse comportamento e esse estilo de vida vai nos levar a viver uma vida de obediência. Outra coisa que nós já falamos aqui,
Obediência que gera maturidade, porque obedecer por obedecer não amadurece. Mas quando a gente obedece, né, pelo crescimento e pelo desenvolvimento da vida de Cristo em nós, isso vai nos levando à maturidade. Isso já é manifestação de maturidade, porque nós obedecemos como fruto da natureza de Cristo em nós. Não são atos de obediência, eu não faço por momentos de obediência. Tem um tempo que eu obedeço, tem um tempo que eu deixo de obedecer. Eu obedeço porque faz parte da minha natureza. Sabe quando a gente olha para as nossas crianças mesmo? Você fala, você ensina, a criança faz, depois chega um tempo ela para de fazer. Aí nós como pais a gente fala, não, mas eu não sei porque ele está assim, ele obedecia antes. E às vezes nós a mesma coisa. Durante um tempo a gente está lá, não, é Deus, é Deus, é Deus. Mas durante o tempo a gente não quer saber mais de nada. Tem oscilações, hoje eu obedeço, amanhã eu não obedeço. Hoje eu obedeço, amanhã eu não obedeço. Precisamos desenvolver, alcançar, aprender uma obediência que é fruto de maturidade. Porque será uma obediência permanente. Uma obediência que vai manifestar a vida de Cristo. Uma obediência que vai fazer referência à vida de Cristo em nós. Isso é obediência que gera maturidade. Quem tem a vida de Deus desenvolvida, obedece. Obedece, se sujeita a autoridades, está sempre pronto a obedecer, porque faz parte da natureza. Quando a gente fala de autoridade, às vezes pode dar a intenção que a gente está falando só de autoridades eclesiásticas, né? Referente à igreja. Mas é muito além disso, é muito mais profundo do que isso. Se eu não obedeço por natureza, eu não vou obedecer pai, eu não vou obedecer mãe, eu não vou obedecer às autoridades constituídas, seja governamentais, autoridade de trânsito, não vou obedecer professor na sala de aula. Não vou obedecer leis que precisam ser obedecidas. Por quê? Porque eu obedeço por obedecer. Mas quando eu obedeço por natureza, eu obedeço por entendimento, eu obedeço pela natureza de Cristo que cresce, que se desenvolve em mim, e porque eu entendo que essa agora é a minha natureza, aí eu obedeço em todas as esferas que precisam ser obedecidas. E é esse nível de obediência que nós precisamos assumir como estilo de vida. Porque se nós ressuscitamos com Cristo, quem ressuscitou com Cristo caminha em obediência. Quem ressuscitou com Cristo caminha em obediência. A gente só fala, Cristo ressuscitou no 3º dia e a gente comemora a Páscoa. E o que eu estou querendo trazer para vocês é a responsabilidade que isso implica para nós também. Se Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Então a gente também precisa fazer parte de tudo isso, no sentido de manifestar a realidade disso. Porque a gente só aponta para Cristo, não é? Cristo ressuscitou no 3º dia, Cristo ressuscitou. E nós? Se a ressurreição dele nos incluiu e nos deu a vida dele. E a vida dele agora se manifesta na nossa. Se nós não entendermos isso, se nós não nos movermos dentro dessa realidade, serve para nós o que Paulo disse para eles lá. Se nós não manifestamos a vida de Cristo que ressuscitou, então foi vã a ressurreição dele. Se foi para nos dar vida e para se manifestar através de nós, porque para ele se manifestar, ele precisa de um corpo, e o corpo que ele se manifesta nesse tempo é a igreja. Se eu não manifesto como igreja, se você não manifesta como igreja a vida que ele conquistou na cruz, tendo ressuscitado, então foi vã a ressurreição dele? É essa responsabilidade que eu quero que nós assumamos nessa manhã. Ou melhor, entendamos nessa manhã que nós precisamos assumir. Não fica parado só em Cristo a ressurreição. Me responsabiliza também. Se Ele ressuscitou, a vida dele precisa se manifestar. E quem manifesta essa vida? Eu e você. E aí? Como a gente está de manifestação de vida?
Porque se a vida de Cristo não cresce, se a vida de Cristo não se manifesta, crescem os ovos de chocolate, crescem os coelhos. Não é? Se a propagação de que Cristo está vivo e ressuscitou e Ele se manifesta como vida através de nós, cresce qualquer outra lenda ou história aí. Por isso não adianta a gente tentar lutar confrontando, o ovo de chocolate, isso, aquilo. A gente vai minar todas essas coisas fazendo crescer a vida de Cristo, fazendo crescer a realidade da ressurreição, fazendo crescer a realidade da Páscoa. Tentar só reclamar, fazer frasinha de que Jesus morreu, não foi cordeiro, não foi coelho, é dar murro em ponta de faca, como diz meu pai. Por quê? Todas essas coisas só vão cair quando a vida de Cristo crescer. E quem manifesta a vida de Cristo? Nós. Porque se Ele ressuscitou, quem ressuscita, manifesta a vida, não é verdade? Quem ressuscita, volta à vida. E como essa vida se manifesta? Através de nós. É isso que nós deveríamos estar comemorando, é isso que nós deveríamos estar gritando, é isso que nós deveríamos estar acenando bandeira hoje. Quer dizer, não hoje, né? Mas em relação ao que as pessoas estão comemorando hoje. Ele ressuscitou, Ele está vivo e eu ressuscitei com Ele. Então, cadê a vida dele? Está aqui. Simples assim. Isso que é caminhar em obediência, isso que é manifestar a vida dele, isso que é assumir essa natureza. Não é só um tema para a gente ministrar aqui para vocês, para cumprir o horário de culto que a gente tem das nossas reuniões aqui todos os domingos. É uma realidade de vida, é um estilo de vida. Se você estiver vivendo isso, se eu estiver vivendo isso, talvez uma vez ou outra que você não esteja aqui no culto, não vai nem fazer diferença. Por quê? Porque onde você estiver, você vai estar manifestando a vida de Cristo. A gente troca a manifestação da vida de Cristo por presença no culto. Por isso que às vezes tem atrito, faltou no culto, não foi no culto, não foi no culto, por quê? Fica só no nível do culto. O negócio é muito mais profundo, tem a ver com manifestação de vida. E se você manifesta a vida, mesmo que você não venha no culto, aonde você estiver, você vai manifestar a vida. E aonde você estiver, você vai desejar estar aqui também. Por quê? Porque aqui também tem manifestação de vida. Não é? É isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa alcançar, e é isso que a gente precisa viver. Porque às vezes a gente só entende e fica no nosso banco de dados. Isso precisa ter a ação prática nas nossas vidas todos os dias. Eu porto a vida de Cristo. Você porta a vida de Cristo. Você ressuscitou com Ele. Nós ressuscitamos com Ele. Então tudo que não faz referência a essa vida precisa morrer. É isso que Paulo está falando aqui. Se não faz referência à vida de Cristo, precisa morrer. Porque agora nós precisamos assumir essa nova vida. É igual quando você muda de emprego, muda de função. Você muda de função, muda de atividade, muda para uma empresa que não faz nada com o que você fazia no outro emprego. Você não vai trazer todas as coisas que você fazia no outro emprego. Não é? Você trabalha numa indústria alimentícia, vai para uma indústria metalúrgica lá, fazer peça, um monte de coisa. Você não vai ficar fazendo peça pensando em comida. As especificações são outra, a forma de trabalhar é outra, é tudo diferente. Mesma coisa em relação à natureza de Cristo. Não tem como só falar que está na natureza de Cristo, tem que manifestar. Não tem que só colocar crachá de nova natureza, tem que assumir, tem que incorporar e tem que manifestar. Em todas as coisas, nas mínimas coisas. Isso é ressurreição. Isso é manifestação de vida. Até que Cristo seja conhecido completamente, para que Ele se manifeste exatamente como Ele é. Porque a Bíblia fala que ainda não conhecemos como Ele é
plenamente, só conhecemos em parte, se tudo que conhecemos de Cristo é surpreendente, né? Enche os nossos olhos e às vezes até nos faz pensar que nós somos pequenos demais em relação a tudo isso, imagine quando Cristo se manifestar completamente como Ele é. E todas as vezes que nós vamos manifestando a vida dEle, todas as vezes que nós vamos manifestando a vida dEle, nós o vamos glorificando, 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 até que Ele se manifeste completamente. Que será o último evento da história, a glorificação de Cristo. Então nós precisamos assumir nossa condição de ressuscitados com Cristo, de quem ressuscitou com Cristo, e nos focar em tudo aquilo que tudo isso significa. Quando nós vivemos, eu já disse isso aqui, né? Mas quando nós vivemos essa vida essa natureza de ressuscitados com Cristo, nós não submetemos mais ao pecado. Porque quanto mais Cristo cresce em nós, menos nós pecamos. É a mesma coisa que eu falei, lutar com contradições, lutar contra o pecado também, só atacando o pecado, a gente não vai conseguir vencer. A gente vence o pecado fazendo Cristo crescer. Por isso que muitos de nós não conseguimos, às vezes, que a gente fala, ai, mas eu já tentei tanto, eu já tentei parar, eu já tentei não fazer mais. Mas se Cristo não está crescendo, o pecado vai continuar lá, latente. Mas a gente vence o pecado quando Cristo cresce. Se tem área nas nossas vidas que ainda a gente não conseguiu vencer o pecado, é porque Cristo precisa crescer nessa área. Cristo precisa crescer, Cristo precisa crescer. Porque quanto mais Ele cresce, mais o pecado é vencido. Ou melhor, é diminuído nas nossas vidas, porque vencido Ele já foi. Por isso a gente tem condição de vencer o pecado todos os dias. Porque Cristo já venceu o pecado na cruz. Amém? Se Cristo venceu, nós temos condição de vencer. E eu encerro dizendo que a ressurreição de Cristo não pode ser vista só como um evento na história. Não para nós. Não pode ser visto só como uma data a comemorar. Não para nós. Não pode ser vista só como um fim de semana que a gente precisa arrumar a historinha bonitinha para contar para os nossos filhos como que foi a história real. Não para nós. Não pode ser visto só como um evento na história. Precisamos enxergar a ressurreição como manifestação de vida. Por isso eu falei que não adianta tentar ficar combatendo historinha de coelho de chocolate. Porque nós falamos na ação multiplicadora que a gente não aprende as coisas só por cultura. A gente precisa cultivar isso também. E cultivar envolve todo o processo. Cultivar não é só jogar a aguinha para a sementinha crescer. Cultivar é arrancar as ervas daninhas que vão crescendo juntos. Cultivar é podar. Cultivar é isso, envolve todo o processo. E a gente não pode aprender aqui sobre ressurreição só como um tempo aqui no culto. Senão vai ficar só como cultura. E aí as tradições vão continuar, as historinhas vão continuar. E quando a gente cultivamos aquilo que a gente recebe, a gente alcança o conhecimento e o entendimento, e Cristo vai crescendo, e Cristo vai crescendo. E a verdade vai tomando o lugar das fábulas, e a verdade vai tomando o lugar das historinhas inventadas. Porque só a verdade nos liberta do engano, só a verdade nos liberta da mentira, só a verdade nos liberta daquilo que parece verdade, mas que não é verdade. Porque não existe meia verdade. Se só parece com a verdade, é mentira. Porque verdade é verdade. Amém? E Cristo é a nossa verdade. Ressurreição é assumir a natureza de ressuscitados e viver como tais. Amém? Todas as vezes que nós ouvirmos falar de ressurreição, a gente precisa estar envolvido dentro dessa realidade, dentro dessa verdade. Tem a ver com manifestação de vida, tem a ver com natureza de quem ressuscitou. Então nós precisamos viver como tais.
E o apóstolo Paulo fala em Atos 17, 28, você não precisa abrir, eu vou ler. Ele fala assim: porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Essa é a nossa realidade. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Porque agora a vida dele está em nós. E nós temos que manifestar essa vida. Nós temos que manifestar essa vida. Amém? Eu quero orar com você nessa manhã. Para que essa verdade, como a Cris disse, caia em um solo que deseja compreender, que deseja receber mais, que deseja fazer a semente crescer, para que ela dê fruto. E fruto permanente, não fruto temporário. A Bíblia diz que o eunuco, ele estava lá no carro, e o Felipe foi lá e se encostou no carro e perguntou para ele: você está entendendo o que você está lendo? E ele falou assim: não, mas eu preciso que alguém me explique. E o Felipe explicou para ele. Nem sempre a gente vai entender tudo de primeira. Mas sempre a gente precisa ter o desejo de aprender. O que a gente não pode perder é o desejo de aprender, de querer saber. O eunuco estava vindo do culto, porque ele tinha ido adorar em Jerusalém. E ele estava voltando e ele continuou lendo a Bíblia, porque ele não estou entendendo. Mas aí ele foi conectado com um lugar e com uma pessoa que estava disposta a ensinar. E ele foi alcançado pelo entendimento. Então que essa verdade, alcance o seu espírito. E você alcance o entendimento. E você passe a viver de acordo com essa realidade. Porque essa é a nossa realidade. Amém? Queria que você se colocasse de pé para nós orarmos. Não porque a oração de pé é mais ouvida. A sentada também dá para ouvir. Deus ouve. Mas só para você fazer circular aí o sangue das suas pernas. Senhor, obrigado pela Tua palavra que é a nossa realidade, Senhor. Obrigada, Deus, porque nós temos liberdade, Deus, de falar daquilo que a Tua palavra nos ensina, Deus. E o apóstolo Paulo diz que em Ti nós vivemos, nos movemos e existimos. Senhor, se essa é a nossa realidade, é assim que nós queremos viver, Senhor. É assim que nós queremos viver. Por isso nós oramos nessa manhã, Deus, para que tudo aquilo que ainda nos impede, Pai, de assumir essa nossa condição, Deus, pelo Teu Espírito, nós sejamos ajudados, Pai, a ir além, Senhor, do que a nossa mente natural ainda nos barra, dos obstáculos, Senhor, que são colocados, Senhor, da nossa vida cotidiana, Deus, que às vezes está maior do que a sua em nós, Pai. Espírito Santo, nos ajuda a alcançar todas as coisas por entendimento, não apenas por prática, Senhor, porque as práticas, chega um momento que cansa, é passageiro, mas nós queremos alcançar todas as coisas por entendimento, para que isso seja real, Senhor, e se torne parte da nossa vida. Pai, que todos os Teus filhos que estão aqui, Senhor, saiam daqui com essa consciência de que se o Senhor ressuscitou, nós ressuscitamos contigo, Senhor, e nós manifestamos a sua vida, porque você está vivo, Senhor. Você está vivo, Senhor. Obrigado por essa verdade, obrigado por termos sido alcançados por essa verdade, Senhor. Que a vida do Senhor está em nós, a vida do Senhor se move em nós, e nós queremos viver de acordo com essa natureza, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Amém, Jesus.